As festas de final de ano, como Natal, Réveillon, a tendência é descontrair, não é mesmo? E nesse relaxamento, muitas vezes é onde a gente abre brechas para acidentes. Uns por excesso de bebida alcoólica, outros por distração, euforia. No vídeo de hoje eu vou falar quais são os acidentes mais comuns que acontecem durante o período de festas de final de ano, de acordo com a paramédica brasileira Priscila Curri, para que nesse ano nós possamos evitar diversos tipos de acidentes. Você tem ideia de qual que é o acidente mais frequente? Se sim, deixa aqui para mim nos comentários que eu te respondo no final do vídeo. Aí eu já vou pedir também para você compartilhar esse conteúdo com todo mundo que você conhece, porque ele vem para fazer a diferença nesse final de ano e talvez poderá impedir diversos tipos de acidentes domésticos e até no trânsito. Legal? Sou Ana Maria Chiaverini e você está no Dicas da Doutora Ana Maria. Muito obrigada por estarem aqui. Deixa pra mim aquele like, hein? Se inscreve no canal. A palavra acidente quer dizer um acontecimento casual, inesperado. Se trata de qualquer acontecimento desagradável ou infeliz que envolva um dano, perda, sofrimento ou morte. Ou seja, é algo que nós não queremos que aconteça, mas pode acontecer se nós não nos prevenirmos corretamente, principalmente nessas festas de final de ano, porque o cenário é muito propício para acontecer. E a festa pode acabar virando uma infeliz ocorrência médica. Nós vamos começar com o número 4, campeão em acidentes, que é o aumento de casos de depressão e suicídio. De acordo com essa paramédica, apesar das festas de fim de ano serem um momento de alegria, algumas pessoas podem ter uma percepção diferente desse momento, especialmente aqueles que têm depressão ou problemas familiares. E os casos de suicídio aumentam nessa época do ano. Os números apontam para uma incidência de suicídios no mês de dezembro, através do site da Agência Brasil, que as pessoas que tiraram a própria vida cresceu 11,8% em 2022, em comparação com 2021. Para o professor Antônio Augusto Pinto Júnior, do Departamento de Psicologia da Universidade Federal Fluminense, esse aumento deve-se muito, principalmente, pela pandemia de Covid-19. E ele contextualiza que o cenário pandêmico resultou no aumento do desemprego e das piores condições de trabalho, perdas de entes queridos, o medo da doença, o isolamento social. Então, a paramédica também nos orienta a todos nós que prestem atenção nos seus amigos e familiares que estejam deprimidos. Se você souber que vão passar sozinhos, vale a pena convidá-los para a ceia. Logicamente que isso vale também além do período de festas, né? Já que a saúde mental não é afetada só por um único acontecimento, mas por uma série de fatores que cabe destacar para o tratamento da depressão, que para você prevenir, a melhor forma é estar junto. O nosso evento acidental número 3, gente, são acidentes com crianças na cozinha. Dá para acreditar? Dentro de casa, um problema comum nas festas de final de ano são esses acidentes domésticos. Isso porque os pais e familiares e amigos que ficam distraídos com os preparativos da ceia, né? Enquanto as crianças vão brincando com menos supervisão ou se divertem entre os utensílios da cozinha. Aqui o apelo é monitorar as crianças menores, especialmente as que estão engatinhando e que têm mais exposição ao aquecimento do forno, ou podem também esbarrar numa panela do fogão quente, né, e sofrerem queimaduras sérias. O importante é redobrar mais ainda a atenção quando você abrir o forno para ver se não tem nenhuma criancinha atrás. E também não se deve cozinhar com crianças no colo. Essa paramédica ela ainda chama muita atenção para pequenos hábitos de segurança que pode mudar tudo. Sempre que for possível, use as bocas de trás do fogão. O ideal é nunca deixar os cabos das panelas virados para fora. Formas e travessas quentes devem ser colocadas em locais que as crianças não alcancem. Facas, tesouras, logicamente, permanecer em lugares altos. E o melhor seria deixar as crianças mesmo fora da cozinha. Uma pesquisa realizada e divulgada pela Sociedade Brasileira de Pediatria estima que os acidentes domésticos são as principais causas de morte em crianças entre 1 a 14 anos em todo o país. E em números, isso significa que em média 3,3 mil crianças morrem por ano e outras 112 mil são internadas. E entre eles, os acidentes são principalmente o que ocorrem na cozinha. Difícil, né? Me conta uma coisa, quando você era criança, aconteceu algum acidente doméstico desse jeito? Deixa aqui pra mim nos comentários. O nosso número 2 no ranking de acidentes é acidentes com fogos de artifício. Apesar dele ser muito utilizado no período de festas do final do ano,
Os fogos de artifício são responsáveis por um número significativo de acidentes. Enquanto eu fazia essa matéria, para você ter ideia, a revista Veja já tinha acabado de fazer uma publicação a respeito do número extremamente alto de acidentes por fogos de artifício e a elevada preocupação que os bombeiros e os hospitais estão tendo para esse final de ano. Os dados do Ministério da Saúde revelam que em 2019 a 2022, o SUS registrou em torno de 1.548 internações só por ferimentos causados por fogos de artifício. É uma média de um caso por dia de acidente. E agora, ainda em 2023, as informações preliminares do Ministério mostram um total de 266 internações com esse mesmo perfil. E entre 2008 e 2017, 5.000 pessoas foram internadas após manusearem os rojões. E a paramédica Priscila Courrier ainda relata que o barulho dos rojões prejudica os autistas, os portadores de outras síndromes, além de ser perigoso e faz mal para os animais também. E se ainda assim você for soltar os fogos, ela orienta que usem o suporte de apoio que vem na embalagem, nunca segurar o rojão com as mãos. A pessoa que soltar o rojão deve se certificar de que ele está bem fixado e nunca soltar em lugares fechados, embaixo de árvores, verificar a fiação elétrica ou perto de animais. Você já teve uma experiência dessa? Se sim, deixa aqui para ver nos comentários. Agora, gente, o número 1 em acidentes, será que você acertou? Olha, são os acidentes de trânsito, infelizmente. Você está viajando, você vai viajar, ouça bem esse vídeo, compartilha, me conta onde que você está e me conta se você está redobrando a atenção na estrada, legal? Historicamente, esse é o período em que se concentra o maior número de acidentes de veículos no Brasil. No ano de 2023, o número de acidentes até agora registrados, levantados, foram de 32.000 até outubro, com cerca de 10.000 vítimas fatais. Aqui o número aumenta nas festas de fim de ano e é uma das principais causas relacionadas a esses acidentes é a direção de pessoas alcoolizadas. Quem dirige bêbado coloca em risco a própria vida, mas também coloca em risco a vida dos passageiros do veículo e a vida de terceiros que estão na rua. Por favor, chama um táxi, não dirija alcoolizado, não aceite carona de pessoas que tenham bebido. Dirigir alcoolizado, gente, pode destruir a vida de famílias inteiras, além da sua própria. Aqui vai o meu apelo para esse final de ano, para que você tenha consciência de humanidade e sobriedade. Não dirija de forma nenhuma alcoolizado. Faça a sua parte, que neste ano teremos mais coisas para celebrar, como famílias reunidas, alegres por se encontrarem, né? E fazendo a nossa parte também nessa corrente do bem, prestando atenção nas atitudes que podem nos livrar de acidentes ou livrar os nossos entes queridos de acidente, isso vai gerar mais comoção e mais produtividade, mais saúde. Compartilhe esse vídeo com todo mundo, vamos fazer a nossa parte. Eu desejo a vocês um feliz ano novo, feliz 2024, com muita luz, muita saúde e muita proteção. Até 2024!